E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que vai investigar as fraudes do INSS, começam os trabalhos na terça-feira, dia 26. A comissão foi instalada na quarta e terá como presidente o senador Carlos Viana, do Podemos, e relator o deputado Alfredo Gaspar, do União. Servidores da Controladoria Geral da União, a CGU, da Polícia Federal e do próprio INSS devem ser solicitados para auxiliar nos inquéritos. O presidente Viana adiantou que os primeiros a serem ouvidos serão os ministros da Previdência anteriores ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A estimativa é de que 9 milhões de beneficiários tenham tido algum tipo de desconto indevido associativo em folha entre os anos de 2019 e 2024. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassou os 6 bilhões de reais. A CPMI tem previsão de duração de 180 dias. E ainda falando de fraude, uma operação que investiga fraudes em precatórios judiciais foi deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira em Brasília e no Maranhão. Mandados de busca e apreensão e medidas cautelares foram cumpridos. Funcionários da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal foram afastados dos cargos por suspeita de participação no esquema criminoso. Advogados investigados por envolvimento na fraude também tiveram o direito ao exercício da profissão suspensos. Segundo as investigações da Polícia Federal, o grupo atuava na falsificação de documentos para levantar valores de precatórios de forma fraudulenta. O prejuízo ultrapassa os 3,5 milhões de reais. Os investigados podem responder por crimes de estelionato, falsificação de documentos e organização criminosa. E foi aprovado na última quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por 14 votos a 12, o projeto de lei que cria um novo Código Eleitoral. Entre as mudanças propostas está a impressão do voto pela urna eletrônica, cota de vagas para mulheres no Legislativo e o afastamento de militares e juízes para que disputem eleições. O projeto também prevê a proibição do uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Agora a proposta vai para votação em caráter de urgência no Senado. Para que as novas regras entrem em vigor nas eleições de 2026, o Senado e a Câmara precisam concluir a análise do projeto antes do mês de outubro deste ano. E houve reação da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil após a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, sobre punir bancos brasileiros que aplicarem sanções estrangeiras sem permissão da Justiça brasileira. Em uma nota enviada ao site Metrópolis na quinta-feira, a embaixada afirmou que as declarações do ministro estão, abre aspas, fundamentalmente equivocadas e que refletem um padrão preocupante de abuso de poder. Fecha aspas. A afirmação do ministro Moraes foi feita durante uma entrevista à agência de notícias Reuters na quarta-feira. O ministro afirmou que a justiça brasileira pode punir instituições financeiras que cumpram ordens de bloqueio dos Estados Unidos. Na prática, o ministro sancionado pela Lei Magnitsky não pode realizar nenhuma movimentação financeira ou negócios com instituições americanas. E termina na noite desta sexta-feira o prazo estipulado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que a defesa de Jair Bolsonaro dê explicações sobre o documento de pedido de asilo político à Argentina. Veja. Com o fim do prazo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o suposto pedido de asilo, a Polícia Federal se antecipou em providenciar uma cela para o ex-presidente na Superintendência em Brasília. Segundo o relatório da PF apresentado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, o ex-presidente Bolsonaro cogitou pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O documento foi recuperado durante perícia realizada no celular de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente teve o prazo estipulado até a noite desta sexta-feira para dar esclarecimentos, conforme o despacho do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O governo argentino se manifestou sobre o assunto, afirmando não ter recebido nenhum pedido de asilo de Jair Bolsonaro.